Gekko Moria, ou melhor dizendo, Kozuki Moria, é o nome que mais está causando alvoroço nos fóruns de One Piece no momento. Ele pode ler a antiga linguagem perdida. Bem-vindo de volta, galera, aqui quem fala é o Tiozão. O capítulo 1158 confirmou oficialmente que Moria foi considerado um herói vindo do West Blue, o homem que enfrentou até mesmo um Yonko a ponto de seu corpo quase não resistir. Durante muito tempo acreditou-se que Moria havia morrido em um ano, mas a verdade é bem diferente. Ele na realidade roubou o Tesouro Nacional, a relíquia guardada por gerações, a espada lendária do samurai Ryuma, para adicionar à sua coleção. Existe um mistério em torno de Moria e o nome Gekko e Kozuki. Em japonês, basta inverter a ordem para formar os dois nomes, mas eu acredito que isso não é coincidência. Moria pode ser um descendente direto do clã Kozuki, os únicos capazes de ler os poneglyphs. Até agora temos duas anotações importantes sobre ele nos capítulos 1154 e 1158. No capítulo 1154 foi escrito: visite o túmulo do herói que nasceu no West Blue e cresceu em Ringo. E o nome nesse túmulo era justamente Kozuki Moria, ninguém menos do que o mesmo Gekko Moria que já conhecemos. Se ligarmos isso às informações de 2 anos atrás, quando o Doflamingo enviou seus subordinados para matar Gekko Moria, começa a fazer sentido. Mas calma que vou explicar tudo aqui no vídeo. Além disso, se Moria realmente pertence ao clã Kozuki, sua filha adotiva Perona também estaria conectada a essa linhagem de Wano. Antes de continuar, espero que vocês já estejam com um cafezinho na mão, porque a análise agora vai pegar fogo. O governo mundial sempre fez de tudo para eliminar aqueles que conseguem ler a antiga linguagem, e é claro, da forma mais brutal possível, exterminando-os. O primeiro exemplo que temos é o professor Clover, que conseguiu decifrar parte dos poneglyphs. O governo sabia que por trás dele havia uma organização e, em vez de matá-lo de imediato, preferiu usar isso como rastreamento. No fim, eles descobriram Ohara. Clover e os estudiosos estavam prestes a revelar o nome do reino antigo, mas o governo ordenou o Buster Call, queimando toda a ilha e massacrando não só os estudiosos, mas também civis inocentes que não tinham nada a ver com a pesquisa. Tudo isso porque acreditavam que alguns estudiosos poderiam sobreviver e continuar a pesquisa. Foi assim que Nico Robin, ainda criança, se tornou uma fugitiva por décadas, caçada apenas por ser capaz de ler os poneglyphs. Até encontrar seus companheiros no chapéu de palha, Robin viveu sendo usada e caçada por piratas que queriam se aproveitar do seu conhecimento para alcançar a ilha final descoberta por Roger. Mas ao chegar em Wano, descobrimos que não só Robin tem esse dom. O clã Kozuki inteiro domina essa linguagem antiga. Há 26 anos, Roger chegou a se ajoelhar diante de Kozuki Oden, pedindo que ele decifrasse as inscrições para alcançar Laugh Tale. E agora surge a revelação de que outro personagem também tem essa habilidade. Nada mais, nada menos que Gekko Moria. Ou melhor, Kozuki Moria. Depois da guerra de Marineford, Doflamingo recebeu ordens de eliminar Moria, mas ele sobreviveu graças à ajuda de Absalom, o usuário da Fruta da Invisibilidade. No entanto, Absalom foi morto, e Barba Negra aproveitou para capturar Moria, obrigando-o a se juntar à sua tripulação. Só que Moria recusou, e em vez de matá-lo, Tite o manteve preso em sua base. O motivo? Simples. O verdadeiro interesse do Barba Negra era a habilidade de Moria de ler a antiga linguagem. Muitos acham que Barba Negra não precisa de Moria, já que ele tem a Pudding em seu bando, que carrega o poder do Olho de Terceira e pode, teoricamente, decifrar os poneglyphs. Mas como a própria Pudding ainda não despertou totalmente essa habilidade, manter Moria por perto funciona como um plano reserva. É justamente por isso que a vida dele está em risco. Se quiser sobreviver, ele será obrigado a cooperar com Barba Negra. Infelizmente, quando Barba Negra voltou, foi Perona quem conseguiu resgatar Moria das mãos do subordinado de Tite. Mas então surge a grande questão: por que acreditar que Gekko Moria consegue ler a antiga linguagem? Afinal, ele não seria descendente direto do clã Kozuki. Ele nasceu no West Blue. O capítulo 1154 deixou claro: Moria nasceu no West Blue, mas cresceu em Ringo, em Wano. Isso significa que ele viveu lá por um bom tempo antes de sair para o mundo exterior e virar pirata, até mesmo entrando no Shichibukai. E claro, isso por si só não prova que ele saiba ler os poneglyphs. Mas vamos adicionar mais dados à equação. Há 55 anos, alguns membros de clãs de Wano deixaram o país e foram viver fora, espalhando-se pelos mares. Um exemplo é o lendário ferreiro Shimotsuki Kozaburo, que navegou até o East Blue junto de uma mulher chamada Fiko, a avó do Zoro, e ajudou um vilarejo contra bandidos, fundando o Dojo Shimotsuki por lá. Então é lógico pensar que outros membros de diferentes famílias também saíram de Wano e se estabeleceram em outros mares, inclusive no West Blue. E entre eles pode ter havido sim alguém do clã Kozuki. Essas pessoas se casaram fora de Wano, tiveram filhos, e olha só a coincidência. Moria tem hoje 50 anos, o que bate direitinho com essa linha do tempo de migração. Faz sentido imaginar que ele seja descendente de um Kozuki que saiu de Wano. Depois foi levado de volta ainda criança para Ringo, onde cresceu até se tornar adulto. Por isso o capítulo 1154 diz claramente que ele cresceu em Ringo. Mas ao virar pirata, usar o nome Kozuki era algo impossível.
um risco enorme diante dos tabus impostos pelo governo mundial. Então, ele pode simplesmente ter invertido os caracteres e adotado o nome Gekko em vez de Kozuki. 24 anos atrás, Moria já era visto como pirata, testemunhando a execução de Roger. E por volta de 20 anos atrás, quando Kaido derrotou Oden e os 9 Bainhas Vermelhas, colocando Orochi como Shogun, Moria não sabia de nada. Afinal, Wano estava completamente isolado do mundo. Só que em uma visita a Ringo, ele acabou enfrentando o próprio Kaido. Lutou com todas as forças, não apenas para salvar o país da tirania, mas também para tentar restaurar a honra dos Kozuki, derrubando Orochi. Mas o resultado foi cruel. Moria foi derrotado, quase morto. Ainda assim, conseguiu escapar levando consigo a espada nacional de Wano, Shusui, a lâmina lendária do deus da espada Ryuma. Ao contrário do que muitos pensam, ele não roubou essa espada por egoísmo, mas porque sentia a responsabilidade de protegê-la e evitar que caísse nas mãos de Kaido e Orochi. Durante o tempo em que viveu em Ringo, o povo sabia de sua origem, por isso o chamavam de Kozuki Moria. Mais tarde, ele trocou o nome para Gekko Moria, escondendo suas raízes. Mas não foi só a espada que ele levou de Wano. Naquele mesmo confronto contra Kaido, Moria também resgatou uma garotinha sobrevivente, Perona. No SBS do volume 82, foi revelado que Perona conheceu Moria ainda na infância. Ele a criou como se fosse sua própria filha. Por isso ela nunca o abandonou. Mais tarde, Perona passou a viver ao lado de Drácula e Mihawk, mas mesmo assim, sempre procurava notícias de Moria nos jornais, vibrando de alegria ao descobrir que ele ainda estava vivo. E tem um detalhe interessante, se olharmos bem, Perona lembra bastante a Toko, a filha adotiva de Yasuie. As duas têm cabelos cor-de-rosa e olhos semelhantes, só que invertidos em estilo. A diferença é que Toko carrega o sobrenome Kurozumi, o mesmo da linhagem de Orochi. Isso levantou a teoria de que o verdadeiro nome de Perona poderia ser Kurozumi Perona. Perona tem hoje 25 anos, o que bate com a teoria. Há 17 anos, quando tinha apenas 8 anos, ela teria sido salva por Moria naquela batalha em Ringo. É curioso notar como, em One Piece, muitos eventos cruciais acontecem justamente quando os personagens têm 8 anos. A Robin, por exemplo, tinha essa idade quando Ohara foi destruída, e a Bonnie também tinha 8 anos quando passou a ser controlada pelo governo mundial. O laço proibido deles é o de pai e filha adotiva. Aconteça o que acontecer, esse vínculo jamais pode ser apagado. Moria sempre valorizou muito sua tripulação, tanto que não hesitou em invadir o território do Yonkou Barba Negra para salvar Perona, colocando a própria vida em risco. Apesar de ser retratado como vilão, Moria tem uma personalidade marcada pela lealdade, digna de ganhar espaço em arcos futuros e até desempenhar um papel no desfecho da mudança do mundo. Durante anos, ele usou o título de Shichibukai como fachada, aproveitando a proteção do governo mundial para esconder totalmente sua verdadeira linhagem Kozuki. Se ninguém fosse a ONU investigar, jamais descobririam. Mas eis da bomba. Em Marineford, veio à tona a informação de que Moria era, na verdade, ligado ao clã Kozuki, o mesmo de Oden, um pirata respeitado por todas as lendas daquela época. E lembre-se, foi graças a Oden que Roger conseguiu decifrar os poneglyphs e alcançar Laugh Tale. Como o governo permitiria a existência de outro homem com a mesma habilidade? Apenas o rumor de que Moria carregava o sobrenome Kozuki já bastou para que os 5 anciãos ordenassem a Doflamingo que desse um fim nele. O ataque foi tão brutal que Moria quase morreu, sobrevivendo por milagre. Desde então, acredita-se que informações sobre sua verdadeira identidade circularam no submundo. 2 anos atrás, o governo finalmente teria descoberto sua origem real, e foi por isso que passou a caçá-lo implacavelmente. O clã Kozuki, afinal, é o responsável por criar a antiga linguagem inscrita nos poneglyphs. Com sua maestria em escultura, eles gravaram nas pedras a mensagem destinada ao futuro, preservando a história do século perdido. O governo sempre tentou eliminar qualquer ilha independente que pudesse ter contato com esses segredos, mas o isolamento de Wano tornou isso impossível. Cercado por imensas cachoeiras, o país é praticamente inacessível, e até mesmo navios poderosos, como o do próprio Barba Branca, foram esmagados ao tentar atravessar. Graças a essa barreira natural, Moria e Perona puderam viver em segurança por muitos anos, escondendo a identidade verdadeira. Mas, quando a informação vazou, o governo passou a tratá-lo como alvo prioritário, em nível comparável a Nico Robin. Tanto que até Doflamingo, que recebeu ordens para executá-lo, não sabia o real motivo. Isso já mostra que havia algo ainda mais sombrio por trás, um segredo ligado aos tabus do mundo. E qual seria esse segredo, se não a capacidade de ler a linguagem antiga? E assim, parece que conseguimos esclarecer a possível verdadeira identidade de Gekko Moria e Perona. Mas é importante reforçar, tudo isso é apenas uma teoria construída a partir de dados recentes, nada confirmado oficialmente. Prestem bastante atenção nas próximas capas numeradas dos capítulos, porque Oda costuma deixar pistas escondidas ali.
E é isso, galera. Essa foi a análise completa sobre a possível verdadeira identidade de Gekko Moria, ou melhor, Kozuki Moria, e também a ligação de Perona com a linhagem de Wano. Uma teoria que pode mudar completamente a forma como enxergamos esses personagens dentro do universo de One Piece. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Aqui a gente está sempre de olho nas teorias, spoilers e segredos de One Piece. Quero também agradecer de coração aos membros do canal que estão sempre fortalecendo essa tripulação incrível. Muito obrigado pelo apoio de vocês, sem ele nada disso seria possível. E claro, agradeço também a todo mundo que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Será que Moria realmente é um descendente do clã Kozuki, ou isso é apenas mais uma jogada de Oda para despistar os fãs? Vou adorar ver as teorias de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, até lá e que o One Piece esteja com vocês.